O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber nesse instante Sandro Franciscato, que assessora o deputado Covatti Filho, e também o ex-prefeito Gustavo Bonotto, que preside o Partido Progressistas em Lagoa Vermelha. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marcos. A oportunidade de estar aqui. Folha News é uma ouvida regionalmente, a gente acompanha, tem a alegria de acompanhar, e aqui a gente fica sabendo dos acontecimentos de Lagoa Vermelha, acontecimentos políticos da Lagoa Vermelha e de toda a região. Obrigado. Sempre prefeito Gustavo Bonotto. Bom dia, Marcos. Uma satisfação estar conversando contigo, estar novamente nos estúdios da Folha News, agora na condição de ex-prefeito, presidente do partido. Me permita bem saudar o Sandro Franciscato, nosso querido amigo correligionário, que tem uma história com progressistas e com a cidade de Lagoa Vermelha, e especialmente a todos aqueles que irão nos acompanhar. Uma imensa satisfação estar falando assuntos relacionados à política de interesse ao nosso município e nossa região. Sandro, visita a Lagoa Vermelha anunciando notícias, vamos dizer assim, muito boas para a administração, para o município, isso? Olha, eu tenho a alegria de vir representar o Covatti Filho e para trazer boas notícias sempre é bom, é um motivo de alegria estar em Lagoa Vermelha e quero aproveitar, Marcos, iniciando o nosso bate-papo aqui, cumprimentar o Bonotto, né, o nosso ex-prefeito, hoje coordenador regional da Emater, nosso parceiro, né, uma liderança regional aí que nos representa muito bem e está desempenhando um baita papel aí na Emater regional, né, e com boas notícias aí no futuro. E eu tô realmente, a gente vem a Lagoa Vermelha, passei recentemente agora de manhã, começamos o roteiro em Mato Castelhano, Lagoa Vermelha e após vamos a Caseiros. E vim, né, chegou o momento da individualização dos recursos dos deputados, e tu sabe que a família Covatti Filho, a Silvana, sempre foram muito parceiros da Lagoa Vermelha, parceiros na gestão do Bonotto e agora parceiros na gestão do Morona, né? O Morona, um grande prefeito, não nos surpreende porque a gente já sabia das qualificações dele, mas é à frente a gestão de Lagoa Vermelha, então a gente vem aí para caminhar junto com a administração como um todo aí. Então a família sempre à disposição. Emendas parlamentares anunciadas. Sim, o Covatti teve há um tempo atrás aqui reunido com o Partido Progressistas e ele se compromete sempre, tu sabe que cumpre um compromisso e se renova o compromisso de Lagoa Vermelha. A gente vem trazer a notícia, um valor de R$ 300 mil de custeio que será investido em exames, consultas, pagamentos de valores aí para o hospital, vem também para complementar o projeto da hemodiálise, que o projeto da hemodiálise aí a gente acompanha, é um valor de 1.800.000 de empenho e a obra vai custar um pouco mais. Então a gente assumiu esse compromisso também com o hospital, com a Fundação Araucária aí, de dar uma complementação no custeio até para ajudar na questão da contrapartida à obra da hemodiálise. E também anunciar os R$ 700 mil inicialmente, né, por exemplo, porque tu sabe que o nosso compromisso com Lagoa Vermelha é eterno, anunciar os R$ 700 mil para o município, também na área da saúde, também para custeio, que permite o município investir em diversas prioridades, a compra de consultas, exames, combater a fila de espera aí, ajudar no custeio das unidades básicas, do postão, enfim, que também tem participação da família Covatti, do Covatti Filho nessas obras. Então a gente vem trazer essa contribuição para a Lagoa Vermelha, inicialmente um valor de 1,5 milhão, R$ 1 milhão, 700 mil para a prefeitura, 300 mil para o hospital, né? Sandro, tu acompanha há tempo o Covatti Filho. Em relação a emendas de Lagoa Vermelha, recentemente, tem uma noção, os valores que já foram destinados para a Lagoa Vermelha, para recordarmos? Marcos, eu vou ficar devendo a totalidade, tá? Mas isso eu te confesso que estamos fazendo um levantamento nos últimos anos de investimento, mas aqui a gente
lembra, né? Tem de emenda parlamentar, tem recursos da família do Covate Filho, pavimentação, postão, custeio para a saúde, tem projetos também que a família Covate ajudou a defender, que é a unidade básica de saúde, que agora veio recurso, também tem ambulância, veículos para a saúde, investimento na agricultura. Então, assim, eu não, se eu disser, eu minto, né? O valor total de investimento, mas vou fazer esse levantamento. Mas Lagoa Vermelha é um município que a gente cuida com muito carinho e todos os anos, Marcos, seja em projetos ou seja em emendas individuais, porque o parlamentar não é somente trazer recursos de emenda, e sim acompanhar os pleitos dos municípios. O recurso do PAC, por exemplo, essa questão do posto lá no bairro São São Sebastião. Sebastião, ele foi inscrito no final do ano, no final do mandato do Bonotto, foi inscrito no PAC. E o deputado abraçou essa ideia, juntamente com uma ambulância do SAMU, abraçou essa ideia e o município foi um dos, e não foram muitos, foi um dos municípios contemplados no estado do Rio Grande do Sul. Então, o deputado, além das emendas, tem os projetos que a gente defende aí, que a gente não computa, mas automaticamente vem a beneficiar o município de Lagoa Vermelha. Covate Filho somou 4 mil votos exatamente no pleito passado para deputado federal, o mais votado da cidade, fruto de um trabalho não só do gabinete, mas também do próprio partido. Sandro, pela tua experiência de bastidores, acredita que repetiremos esta votação? Marcos, assim, ó, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tu sabe que a família Covate, falando um pouco sobre a conjuntura política da família Covate. A família Covate tem uma história com Lagoa Vermelha, a minha história, e por incrível que pareça, isso eu fico muito feliz, Marcos. Eu vim para Passo Fundo há 30 anos, vim em 95, vim parar em Passo Fundo. Em 95 nós viemos para Passo Fundo com o objetivo de montar aquelas pousadas, as casas de apoio. Isso que me trouxe, Bonotto, para Passo Fundo. E aí a gente coordenou esse trabalho e começou a fazer um trabalho político na região. E aí eu comecei a circular e tal. A gente criou uma história muito linda com Lagoa Vermelha. Desde eu lembro a primeira campanha em 98, para minha surpresa, eu cheguei aqui em Lagoa Vermelha e tinha um grupo de mulheres organizadas e fazendo panfletagem para a família Covate. Um grupo de mulheres que se uniram, pessoas que passaram pelas pousadas, pessoas que conheciam o nosso trabalho, e aí começou a nossa história com Lagoa Vermelha. Eu acho sim que para a família Covate, pegando o gancho aí, o Covate hoje ele é deputado federal, mas ele também, o partido a nível nacional e o partido a nível estadual também cogita o nome dele para ser um possível candidato a governador do estado. E a família hoje tem um deputado estadual e tem uma deputada estadual e um deputado federal. Com certeza nós queremos manter essa estrutura, né, para continuar ajudando Lagoa Vermelha e toda a região. Então, hoje dizer que o Covate Filho, sendo candidato a deputado estadual, com certeza dá para manter essa votação. E eu até seria o mais arrojado botar o nosso partido e nós no Compromissos. Vai ser um desafio, mas dá para manter e até de repente dar uma melhorada pela história, pela presença constante que tem com o município e pela contribuição. Nós, graças a Deus, junto com a administração do Gustavo Bonotto e agora com o Morona, nós ajudamos a mudar o perfil da Lagoa Vermelha. A Lagoa Vermelha ela está vivendo outros tempos e a gente fica muito feliz de fazer parte desta mudança de perfil, de gestão, de desenvolvimento do município. Então dá para sim, dá para repetir. Né? E na minha condição, nós definimos em casa, na família Covate, que a Silvana, uma certeza a gente tem. Ela não vai concorrer mais a deputado estadual. E aí eu estou também aqui na condição de pré-candidato a deputado estadual e também vou trabalhar muito, viu, Marcos? Vou trabalhar muito aqui em Lagoa Vermelha e na região. Sou desta região. Há pouco tempo eu estava em Frederico Westphalen, Sandro, porque eu sou natural de lá. Sandro, a tua região, a minha região eu sou de Passo Fundo
e cuido de toda a região lá ao redor de Passo Fundo. Lagoa Vermelha é a nossa base. Para ter uma ideia, Lagoa Vermelha foi o município que o Covate Filho fez a maior votação, não proporcional, mas o maior número de votos foi o município de Lagoa Vermelha. Então a gente tem muito orgulho de dizer, eu sou desta região, né? Então me sinto em casa aqui. Gustavo, conversei com o prefeito Eloir Morona e ele mencionando a questão da candidatura à reeleição de Covate Filho, se confirmando, obviamente, que ele entende que até é possível aumentar a votação. O partido do qual o senhor preside também acredita nesse sentido? Eu tenho a convicção de que cada eleição ela nos traz um cenário distinto. Então são vários fatores que a gente vai precisar considerar. Particularmente eu vou me permitir somar a fala do Sandro e dizer que hoje o desejo meu, Gustavo, e ele não é exclusivo da liderança de Lagoa Vermelha, mas é uma percepção acerca daquilo que a gente tem tido a oportunidade de, ao circular e conversar com prefeitos, presidentes de partidos e lideranças da região, de que talvez Covate Filho seja o nome do Progressistas ao governo do Estado. E eu defendo essa tese, me somo como uma pessoa com condições de dar opiniões e, logicamente, não tendo condições de assegurar um caminho futuro. Então, neste contexto, Marcos, é provável que a gente coloque esforços para que dentro do partido a gente tenha esse entendimento. A gente vem das últimas eleições majoritárias do Estado, tendo o PP com protagonismo, é verdade, mas eu acredito que ainda aquém da relevância que ele pode assumir. O contexto que nós temos da política a nível nacional, a nível estadual, ela está totalmente em aberto ainda, com muitas conversas de alinhamentos, e eu acredito que uma liderança que teve o trabalho demonstrado pelo Covate Filho à frente do Partido Progressista, capitaneando a liderança para a federação junto com a União Brasil, agregando diferentes forças internas do partido e trazendo ao contexto de 2026 um partido muito mais unido e coeso do que o tivemos na saída de 2022, demonstrando o apoio que nós tivemos, inclusive com o crescimento do número de prefeituras do Progressistas no Rio Grande do Sul, que sejamos franco, já vinha a liderança do número de prefeitos e vice-prefeitos no estado, e esse crescimento de 142 para 164 prefeitos, fora aqueles agregados pela federação, é fruto de um perfil de pessoa que consegue somar. Um perfil de pessoa que consegue aglutinar diferentes pensamentos em prol de um objetivo. E eu acredito que é justamente esse perfil que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. De entender aquilo de bom que foi construído pelo legado de Eduardo Leite, mas também contrapor para aquilo que precisa avançar, ter um diálogo com as diferentes frentes que têm um pensamento semelhante em algumas linhas e divergentes em outros. E assim somar, talvez, uma força que permita, tendo progressistas na liderança, através do nome de Covate Filho, somar outros partidos que tenham esse mesmo alinhamento. Então, este é o nosso foco e isso nos impede, Marcos, de tecer um comentário a respeito de... Tivemos uma votação maravilhosa de 4.000 votos e que, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senhor, à senhora que nos escutam, que vão ler essa manifestação no Jornal da Folha do Nordeste, pelo carinho, pela reciprocidade que teve com o Covate Filho, com a Silvana Covate, que nos ajudaram a fazer importantes entregas à Lagoa Vermelha. A gente não teria conseguido o êxito que teve em muitas áreas se não fosse esse papel. Diante desse contexto, como bem mencionou o Sandro, uma eventual vaga de federal ficando para com a Silvana é um contexto diferente, é uma eleição nova. E muito embora a gente já tenha uma caminhada e tivemos uma boa e expressiva votação da Silvana, ficando abaixo em Lagoa Vermelha apenas do nosso querido conterrâneo, amigo Ronaldo Santini, nos dá uma perspectiva de imaginar que a gente pode chegar próximo, quem sabe crescer, quem sabe um pouco menos, mas eventualmente eu tenho a certeza de que o nosso esforço vai ser em detrimento de um objetivo individual que poderia ser, e eu sempre gosto de mencionar, não existe eleição ganha, não existe uma eleição certa, mas a eleição de Covate Filho a deputado federal, ela é com uma probabilidade imensa de reeleição.
mas eu sou um dos que defende que houvesse um recuo dessa certeza em busca de um patamar de que poderia ter um crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhado, logicamente, por um crescimento do Progressistas. E diante desse cenário, impede de a gente tecer comentários de certeza a respeito dessa perspectiva e nos permite dizer que ela é bastante favorável ao Estado, ao Progressistas e à Lagoa Vermelha. Sandro Franciscato já se apresentou no início de 2025 como pré-candidato a deputado estadual pelo PP. No que o partido vai contribuir a partir de agora para este projeto? Nós, em Lagoa Vermelha, temos uma questão fechada com o Sandro a nível estadual para que a gente pudesse ter. Tivemos esse alinhamento com as nossas lideranças, no sentido de construir uma unicidade em torno da candidatura do Sandro, respeitando, é lógico, Marcos, que dentro de um grupo do tamanho do Progressistas haverão pessoas que eventualmente têm uma maior identidade com outro candidato, com outra pessoa, com alguma vinculação, mas o cerne do partido em si, ele estará propondo que Sandro seja o nosso substituto à Silvana, que era a nossa principal candidatura. Então, dentro do Progressistas havia um apoio maciço à Silvana, haverá um apoio maciço ao Sandro, e em candidatura a deputado federal, o PP de Lagoa Vermelha, que outrora a gente podia dizer estava totalmente coeso na questão do Kovács Filho, com a vinda do Onyx para o Progressistas, a gente pode ter uma movimentação de lideranças que venham a ingressar no partido, ou eventualmente não estejam no partido, mas estejam trabalhando em prol da sigla pela pessoa do Onyx Lorenzoni. E isso nos dá um universo de amplitude do Progressistas no cenário eleitoral de Lagoa Vermelha, mesmo que com uma abertura de concentração em relação a essas mudanças que já ocorreram e que poderão ter outras ainda a vir. Sandro, sua pré-candidatura. No que a família Kovács, do qual o senhor também faz parte, vai contribuir a partir de agora para uma possível eleição em 2026, senhor, no Parlamento Gaúcho? Marcos, assim, ó, que nem eu falei inicialmente, a família Kovács sempre teve uma tradição, né? Organização, muito trabalho, estar próximo, né, dos municípios, e é essa mudança que a gente quer fazer. Eu quero continuar sendo deste grupo político aí, quero continuar defendendo os ideais e com uma diferença. Isso que aconteceu com Lagoa Vermelha, que acontece com a região que a gente, né, tem percorrido, é, tem uma marca também. Eu sempre fui um bom assessor e eu sempre defendi esta região. E então assim, a diferença é que eu quero, Marcos, estar mais próximo dos municípios. Silvana, uma grande personalidade, foi, né, secretária de governo, foi presidente da Assembleia, exerce um grande, um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa, seu quinto mandato. Mas qual é a diferença que a gente quer imprimir? É estar mais próximo, conhecendo os municípios, conhecendo a região, é estar mais próximo dos municípios, mais atento também às particularidades dos municípios. Eu quero estar junto com vocês, junto com as administrações de Lagoa Vermelha e da região, e a família Kovács está unida nesse contexto. Nós queremos, porque política se faz mantendo os espaços, e claro, aqui nós falávamos da possibilidade do Kovács Filho ir a governo do estado, aí sim vem a Silvana, candidata a deputada federal, nós queremos continuar este ritmo de contribuição com a política do estado e com os municípios. Eu tenho essa característica de circular. Aqui o exemplo de Lagoa Vermelha, e eu faço isso com todos os municípios. É circular nos municípios, é conversar com as lideranças, é estar atento a todas essas necessidades. Então, essa é a contribuição que a família Kovács quer continuar, mantendo esse espaço na Assembleia Legislativa, mantendo o espaço na Câmara dos Deputados, continuar ajudando em prol as comunidades, os municípios, as nossas lideranças. Sandro,
por que existe ainda a dúvida do PP apresentar candidato próprio ou não ao governo do estado, se é um dos maiores partidos do Rio Grande do Sul, comprovadamente? E o Marcos, eu acho que não há dúvida, não teve dúvida. Houve nós assim, ó, acompanhando o desenrolar da política estadual, tem candidaturas postas, né, ao governo do estado. E o Progressistas, pelo seu tamanho, se vocês, quem acompanha a condução do Partido Progressista pelo Kovács Filho e pela unidade partidária, existe uma unidade entre deputados estaduais, bancada federal, em prol do crescimento do partido. Então, houve muitas conversas com o PL, muitas conversas com o próprio MDB, conversas com a União Brasil, formamos a federação. O Kovács tem mantido um diálogo permanente com todos. Agora, eu acredito que chegou o momento, o time certo de nós nos posicionar como partido, pelo seu tamanho, parar de discutir, vamos botar o vice do fulano ou botar o vice do ciclano. Chegou o momento do partido se posicionar, sim, e ele vai se posicionar nos próximos dias por uma candidatura própria, porque nós entendemos que o partido do tamanho do Progressistas e pelo momento político que se vive, nós temos que oferecer uma alternativa ao povo do Rio Grande. Porque a gente também discute internamente aqui no Rio Grande do Sul, mas também a gente não pode deixar de ouvir, e isso o Kovács tem mais do que ninguém, um acesso aos deputados federais, às executivas nacionais, né, que discutem também a conjuntura federal, mas olham para os estados. Eles olham para o estado do Rio Grande do Sul. Pô, por exemplo, nós vamos botar o candidato a vice-governador do MDB. Mas o MDB vai ser palanque da direita aqui, desses partidos que pensam mais voltado à direita? Talvez não. Então, o Partido Nacional, os partidos nacionais olham o Rio Grande do Sul com lupa também para ter um palanque de direita aqui no Rio Grande do Sul. E tem conversado muito, né, para uma união da direita, uma composição de direita aqui no Rio Grande do Sul. E é isso que nos leva, pelo tamanho do partido, nos leva a colocar nomes, ou colocar para discussão, Marcos, que o partido tem sim, tem o Kovács Filho como é uma alternativa, também tem outros nomes aí que também vão ser discutidos, mas nós temos que pegar a bandeira do protagonismo. E aí os outros partidos, com certeza, como sempre tivemos um diálogo, poderão aderir a essa candidatura ao governo do Estado do Progressistas. Voltando à sua pré-candidatura a deputado estadual, sua relação com a bancada de vereadores do PP em Lagoa Vermelha, tem algum apoio que já pode ser anunciado? Está mantendo contatos? Marcos, assim, ó, eu tenho alegria, eu sempre tive uma forma muito. Eu sempre faço política, Marcos, há muitos anos, por amizades, né? E eu sempre fui de sentar e conversar com as pessoas frente a frente. Há uns dias atrás, a gente teve em Lagoa Vermelha conversando com cada vereador, né? Colocando a nossa proposta, colocando a nossa ideia de candidatura, por que a gente quer ser candidato, falando um pouquinho da história do Sandro, né? O Sandro Franscato, Sandro do Kovács, enfim, e a gente falou com vários vereadores. E eu até acompanhei na própria Folha alguns depoimentos e que me deixa muito feliz. Eu conto com o apoio do partido, e está aqui o Gustavo, nosso presidente, conto com o apoio do partido. A gente sabe que nenhum nome é unanimidade, tem as particularidades, né? Tem as relações pessoais. E então, mas assim, ouvi manifestações até pela mídia, ouvi das pessoas, dos nossos líderes, dos nossos vereadores, ouvi manifestação de não, Sandro, eu estou contigo, né? E ouvi manifestações pela mídia, apoiando a nossa candidatura, apoiando a candidatura que Lagoa Vermelha vai apoiar o nome do Sandro para candidato a deputado estadual. Então eu estou muito confortável aqui com o partido de Lagoa Vermelha, que com certeza contarei com o apoio, né? Se não na unanimidade, mas com a grande maioria. E tenho confiança na liderança política e também pelo trabalho que a gente desenvolveu há muitos anos
percorrendo e se relacionando com pessoas de Lagoa Vermelha. Então a política para mim eu tenho essa alegria e essa confiança que o Partido Progressista está com a candidatura do Sandro para deputado estadual. Se me permite um adendo, Marcos, Pois não. uma curiosidade, né, trazer à mesa Sim. uma forma, duas coisas, né? Eu, quando iniciei a jornada na vida política, não havia tido uma trajetória precedente, né? Então foi algo que foi relativamente instantâneo. E naquele início de caminhada, nós não tínhamos uma proximidade, eu, Gustavo, para com a família Covatti. Inclusive, tínhamos um trabalho mais afinado, talvez, o mais próximo de outros parlamentares. Porém, a família Covatti tinha em Lagoa Vermelha já um contato, uma relação que transcendia, inclusive, ao progressistas. Tinha, sim, uma participação das lideranças. Vou citar aqui que quem me apresentou, né, especialmente a primeira pessoa que eu conheci foi o Sandro, né? Foi tanto o Clóvis Neckel, que foi meu primeiro vice, quanto o senhor Rosalino Vieira, que acredito foi um dos grandes marcos, né, interlocutores para com os parlamentares da família Covatti. E havia essa relação, então, de presença da família Covatti, mesmo além das esferas do Partido Progressista. Ao longo do trabalho desses 8 anos que a gente teve a oportunidade de conduzir, e sempre serei grato à nossa comunidade Lagoa Vermelha por essa honra, a gente teve uma aproximação, e eu me arrisco dizer que ela transcende inclusive a sigla. Quando a gente encontra alguém que tem por preocupação maior ou por objetivo maior o cuidado com as pessoas, é normal que a gente tenha uma afinidade maior. E foi assim que nasceu a nossa relação. A relação baseada justamente no dividir uma preocupação e dizer, olha, nós estamos passando por um período muito crítico com o hospital. Eu sei que já foram destinados recursos para nós e para eles, mas eu preciso mais. Ou nós tínhamos tal projeto e o ano não deu conforme se imaginava e passamos por várias dificuldades dessas. Cito 2 anos, 2019 e 2022, como anos em que a gente teve expectativas da administração financeiramente falando frustradas e só pudemos dar continuidades a importantíssimos projetos pela presença do Covatti Filho e por consequência também de toda a estrutura por si só. E acredito que essa relação é a que prevalece. Então, o que acontece hoje? A gente fala das lideranças políticas e muitas delas têm uma caminhada, inclusive, antecedentes ao ingresso na vida partidária com a família Covatti. Vou citar a nossa vereadora Geni aqui, né, que já tem essa relação com a família há bastante tempo e a gente já tem essa conversa de continuidade. Outras lideranças, assim como eu, num primeiro momento também não tinham essa maior proximidade, mas ao ter este contato, este apoio, essa reciprocidade, também vão se somando, como é, por exemplo, o vereador Josmar, nós já tínhamos o vereador Gabriel, hoje nosso suplente, temos então praticamente uma infinidade de todos aqueles que já estiveram mais à frente dos nossos candidatos a vereadores, sejam eles eleitos, sejam eles suplentes, em sua grande maioria, um apoio constituído. Mas o que eu ressalto é que ele transcende a relação de liderança política e encontra respaldo justamente no traço pessoa a pessoa. E aí que eu chego no segundo ponto. Como eu conheci o Sandro? Foi no porão da casa da minha mãe. Você deve lembrar, Marcos, porque és uma das testemunhas vivas da história de Lagoa Vermelha. A nossa candidatura ela nasceu num primeiro momento com bastante avessa ao que de se tradicional conhece como uma candidatura, principalmente para um município como Lagoa Vermelha. E nós tínhamos um contexto em que tínhamos dificuldade, inclusive, de fazer a nossa mensagem chegar às pessoas. E foi num sábado chuvoso que encostou uma caminhonetinha furgão no porão da minha casa e desceu um cidadão com praticamente 5.000 santinhos de cada vereador e mais de 20.000 santinhos para a majoritária, e foi o primeiro material durante, acredito, 2/3 da campanha, foi quase que o único, né, que a gente teve, e foi um voto de confiança deles que nem nos conheciam. Eu, particularmente, vim a conhecer pessoalmente no decorrer da campanha a deputada Silvana, o deputado Covatti Filho, mas antes disso a gente já recebeu um apoio. E a pessoa que veio fazer essa entrega foi o Sandro.
Assim como depois de muitos momentos, a gente pôde encontrar algumas pessoas pedindo: olha, estamos trabalhando com a família Kovács. Não, eu até o Kovatinho eu não encontrei, mas o Sandro, ele me recebeu na pousada na época que eu estive, foi muito importante para mim. Volta e meia ele aparece por aqui. Né? E aí a gente acabou entendendo que havia muito mais em comum da nossa forma de fazer política do que a sigla. É lógico que o PP é o nosso partido, é aquilo que nos une oficialmente, por assim dizer, mas eu acredito que este desempenho que a gente conseguiu ter em nossas administrações e que a família Kovács teve em Lagoa Vermelha, não a sigla, não ao trabalho meu, não ao trabalho de um líder em si, mas a essa nossa população. Então, ao longo desses meus 8 anos, eu praticamente me somei às pessoas que já tinham essa relação com a família Kovács e não o contrário. E essa relação perdura. E eu acho que o momento que a gente está passando agora, que vai passar eleitoralmente falando, com a pré-candidatura do Sandro, é justamente um recomeço. Né? E tem sido até o momento, com quem a gente tem conversado, que logicamente não é o eleitorado como um todo, mas sim aquelas pessoas que porventura a gente imagina que podem vir a contribuir na construção do processo, e as pessoas têm nos trazido a seguinte informação: não, mas eu tenho mais contato com o Sandro, tenho mais ligação, né, para com o mesmo do que necessariamente com toda a estrutura. Então eu acredito e tenho uma expectativa diferenciada dessa eleição, Marcos, que ela possa ser um recomeço, falando dessa relação. A nível de progressistas de Lagoa Vermelha, a gente está num porte que também talvez seja o nosso maior da história recente, né? E isso condiz com o trabalho que vem sendo feito e também permite que a gente tenha sim uma linha central, que existam sim as completudes que são normais e habituais dentro de um partido, como ter eventualmente lideranças que vão apoiar outras pessoas, pode vir a ocorrer, mas o que é natural, e é o que eu quis ressaltar com essa fala, foi que justamente houve uma sinergia que trouxe ao encontro do momento que a gente está hoje, fechando questão em torno dos parlamentares, tanto Kovács Filho quanto do Sandro Franciscato, eventualmente num cenário extremamente recente. Estamos falando de um movimento que iniciou ou tomou corpo na semana passada, e acredito que nessa semana se consolida, do partido repensar as pré-candidaturas que estavam postas, e é verdade que já tínhamos 4 lideranças postas à possibilidade de concorrência ao lugar do Estado, e a base, ao ver essas movimentações bastidores, ela começou a se perguntar, digo, mas será que não haveria, ou será que não é o momento de uma liderança que já despontou neste cenário estar galgando um novo espaço? E aí, novamente, eu acredito que a gente encontra e respeita o que todo partido deve fazer, que é a vontade da população. Então, quando a gente conversa com as pessoas e elas nos trazem uma informação de quem elas gostariam de ter como seu representante, é dever de um partido ouvir. É dever de um partido oferecer aquela situação à sua comunidade. E o Progressista de Lagoa Vermelha, ele tem essa história para com a família Kovács, e acredito que agora é um novo capítulo, né? Onde a gente tem sim, talvez, uma substituição da pessoa que estaremos pedindo voto, né? Mas que também tem uma trajetória que precede, inclusive, a entrada de muitas lideranças que hoje estão. Por exemplo, eu mesmo, né? Essa história do Sandro para com Lagoa Vermelha, para com Progressistas, é anterior, inclusive, à nossa caminhada junto ao Progressistas e junto à comunidade de Lagoa Vermelha. Certo. Sandro, além do excelente cabo eleitoral, de expressão que é o Gustavo Bonotto, Que belo depoimento aí. a relação com o prefeito Eloir Morona, em Olha, relação à sua pré-candidatura. eu primeiro quero aproveitar o gancho aqui do Bonotto, e para mim esse depoimento até Marcante. marcante e emocionante, viu, Marcos? E uma forma de fazer política muito simples. E agora, saindo dos bastidores, né? Eu volto a dizer, eu sempre fui um bom assessor. Tudo que às vezes os meus deputados exageravam e eu dizia, ó, pessoal, não é bem assim, enfim. Então a gente foi marcando presença. E essa história que o Bonotto acabou de contar,
aqui de Lagoa Vermelha, ela se repete em Machadinho, ela se repete em Veranópolis. Eu estou emocionado, assim, ô Marcos, de ver que agora é o Sandro candidato, é o Sandro pré-candidato, é o Sandro colocando o nome à disposição. E eu fico muito orgulhoso, até eu chego em casa muitas vezes e converso com a minha família. A gente não tinha noção e dimensão do carinho, às vezes, que as pessoas. Eu nem lembro, mas as pessoas vêm e manifestam essas. Não, Sandro, para ti eu vou apoiar, você eu vou fazer campanha. Por isso, 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 por a tua história, por o que tu fez, pelo gesto, né? Que a gente nem lembra. Porque a gente sempre teve, desde o tempo das pousadas, e isso para mim, Marcos, assim, a pousada, eu comecei a minha vida política dentro. E eu vou te dizer, sou formado em gestão pública e tenho outros cursos aí e tal, mas a pousada foi a minha faculdade maior, sabe? Lá eu aprendi a dor, lá eu aprendi a relação de estar próximo, lá eu aprendi a humildade, lá eu aprendi a empatia, enfim, tudo que eu devo hoje da política, eu devo à família Covatti, ao Covatão que me pegou pela mão e me deu essa oportunidade, e à relação, o convívio de 20 anos dentro dessas casas aí, coordenando politicamente. Então, a política me abriu muitas portas e eu fico muito feliz, Bonoto, de ver esse teu depoimento, e esse é o depoimento que a gente ouve em muitos cantos aí. E a relação com o Morona. Morona, a gente aprendeu a admirar ele quanto secretário da Saúde, uma excepcional gestão, uma pessoa séria, uma pessoa de posição. Às vezes a gente até politicamente, mas Morona é um cara muito rígido, muito duro, mas isso é uma qualidade. Tá? Isso é uma qualidade. O Morona é um baita gestor, está se mostrando, está se apresentando para a comunidade. Também, assim como comecei a conhecer mais politicamente na campanha do Morona, no andar junto com o Morona na campanha, ele é lagoense. Esse é o perfil do lagoense, uma pessoa séria, uma pessoa correta, uma pessoa que não vai te mentir no caminho, ele é muito sincero. Então, o Morona é um grande parceiro, né? Eh, estamos cada vez mais próximo, e essa é a nossa obrigação, de estar próximo da sua gestão, e a gente admira muito, e com certeza vamos estar junto do Morona em todos os seus pleitos, em todos os seus desafios, porque nós estamos aqui vivendo este ano também, está sendo um ano desafiador para os gestores públicos, né? Então, cada vez mais a gente está próximo dele e conhecendo. O Morona é outra personalidade que admiramos e estamos conhecendo dia a dia. Então, a nossa relação da família Covatti com o Morona é tanto quanto nós tínhamos com o Bonotto, né? Então, para nós é sempre um prazer estar perto, um prazer estar defendendo os pleitos da gestão, os compromissos da administração. E o Morona é um grande parceiro, um grande amigo, considero demais ele e aprendo a admirar ele cada dia que a gente convive e passa da administração, da pessoa, né? Então é uma alegria mesmo. Sandro, uma avaliação sucinta, geral, do governo do Estado. O governo do Estado, na minha percepção, falando em governador Eduardo Leite, né, eu acho que, tenho certeza, ele foi um governador que fez todo o esforço possível pelo Rio Grande. Hoje, dando depoimento assim, ó, nos anos que a gente tem acompanhado, ele fez um governo fantástico, na minha opinião. Tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, mas também pegou um estado do jeito que estava, fez um trabalho de gestão, tive a oportunidade, neste convívio político, de participar de diversas reuniões, de diversos momentos com o governador, um cara muito inteligente, um cara focado, uma pessoa, né, que determinada a fazer uma boa gestão. Teve vários momentos difíceis no seu governo
E hoje a gente vê aí, a gente não pode omitir, Marcos, assim, ó, vamos pegar o exemplo da saúde, né? O governo do Eduardo Leite não teve governo que valorizou mais os pequenos hospitais, os hospitais de médio e pequeno porte, eh, botando especialidades, terminando com aquela não é terminando, isso nunca vai terminar, mas reduzindo aquela questão das ambulâncias indo para grandes centros, dependendo, demorando o atendimento. Hoje tem especialidades aqui no hospital. Hoje, né, hoje os hospitais de pequeno porte, que antigamente eram perseguidos e queriam fechar para centralizar a saúde, tem o avançar. Então, hoje, muitos programas, muitos recursos que estão faltando do governo federal nos municípios, o governo estadual está trazendo. É o avançar no esporte, é o pavimenta, é a agricultura, enfim, o governo está fazendo uma ginástica monstra para manter o governo, manter o seu governo, manter a sua atuação brilhante. Eu digo que um baita governo. Então, claro que agora terminou o mandato do Eduardo Leite, está terminando aí em final de 26, e nós precisamos continuar olhando para o Rio Grande nessa pujança e manter o Rio Grande, claro, muito participativo. Mas a avaliação do governo positiva até o momento. Governo Federal e Rio Grande do Sul. Governo federal, na minha opinião, assim, ó, nós estamos sofrendo as gestões. Eu tinha uma visão de que este ano, o ano de 2026, seriam anos positivos, porque eu também trabalho tecnicamente. Na minha vida pessoal, eu presto serviço de consultoria. Inclusive, desde 2015, eu dou consultoria para a Fundação Araucária na questão da busca de recursos, de projetos. Por isso que a gente acompanhou todos os projetos que estão em andamento aqui para Lagoa Vermelha. Então, tecnicamente, os municípios estão sofrendo muito. A gente acha que é muitas vezes por incompetência ou por dificuldade financeira, dificuldade de gestão do recurso. Então, o governo federal está deixando muito a desejar. E eu atribuo a isso, Marcos, a antecipação do processo eleitoral. 2026, normalmente o processo eleitoral ocorria em fevereiro, março do ano. Nós estamos em junho e as candidaturas, as pretensões políticas já estão a todo vapor, estão latentes, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E eu acho que isto se deve a essa falta, muitas vezes, de gestão do governo federal, a preocupação da nossa comunidade, e hoje a população está muito atenta à questão política. Eles estão vendo, poxa, não podemos parar, nós não podemos perder 2 anos. Antigamente, perdeu uma gestão, tudo bem, mas hoje 2 anos, um ano parado, um ano o país parado, o agro parado, a saúde com dificuldade, o INSS problema, isso aí afeta muito a comunidade e nós não podemos perder tempo. Então, este motivo da dificuldade do governo federal está provocando essas discussões políticas antecipadas. E o Estado sofre com isso automaticamente, o Estado passa por dificuldade, tem aquela guerra política aí que acontece. Muito bem. Gustavo Bonotto, diferencial do seu governo e o governo do Eloir Morona. Eu acredito que o Morona ele vem conseguindo um feito bastante notório, Marcos, que é preservar aquilo que nós havíamos construído ou encaminhado de positivo e melhorando aqueles pontos que nós deixamos a desejar. Então, eu até o momento avalio como extremamente positivo o governo Morona. Tenho reconhecido nele um grande líder que eu tinha uma dimensão do que ele era, mas não sabia que ele poderia se tornar tão grande quanto está se tornando. Fico muito feliz de vê-lo à frente do nosso município e tenho a convicção de que fará governos melhores do que o meu. Tenho a convicção de que com a experiência que ele adquiriu, com o grupo que ele montou, tem tudo a ser uma das melhores gestões que Lagoa Vermelha já teve. E estarei junto, prestando apoio e sendo, digamos assim, um
torcedor, né? Que tudo de bom possa acontecer e tenho a certeza de que ele tem mais do que habilidade, ele tem plenas condições de enfrentar os desafios que se colocam à administração pública, ainda com carisma e com capacidade de ouvir e executar o que for preciso, respeitando as necessidades e vontades da nossa população. Ok. Sandro, não sei se tu teria algo mais a acrescentar nesse nosso bate-papo. Olha, Marcos, primeiro de tudo agradecer aqui na oportunidade de conversar com a comunidade lagoense, a comunidade regional, né, e poder transcender aqui juntamente com o Gustavo Bonotto, que é o nosso presidente do partido, que deu depoimentos importantes para a gente, que também fala, a gente falar da trajetória da gente é uma coisa, né? E as outras pessoas darem esse depoimento da trajetória da gente, isso pesa e nos deixa bem emocionado. E eu quero dizer que Lagoa Vermelha, mais uma vez, a gente tem um carinho especial. A região é uma região que a gente tem orgulho, Marcos, de quando vinha a Lagoa, ver os feitos da família Kovács. E toda a região a gente circula. Semana passada nós estávamos ali pro lado de Machadinho, a gente passar pelos municípios e ver a marca da família Kovács no município, ver a pavimentação, ver o pórtico, ver a unidade básica de saúde, ver a creche. E nós fizemos bem para essa região. Então, as considerações é o seguinte: eu me sinto em casa aqui na região, sou muito grato pela acolhida que estou tendo, né? E emocionado de ver o número de pessoas que estão aderindo à candidatura do Sandro. Estou sendo abraçado de uma forma especial que eu chego em casa às vezes e digo, poxa, será que é tudo isso, né? A gente não desconfia, mas quem planta uma semente boa tem, eu acho que tem até o direito de colher bons frutos. E é isso que a gente fez nesses 30 e poucos anos que eu estou convivendo com Lagoa Vermelha. Sempre muita alegria, Márcio. Sempre a família Kovács foi muito agraciada, muito abraçada aqui em Lagoa Vermelha. E agora eu sinto nessa, porque antes a gente fazia campanha para o Kovács Filho, para a Silvana. É diferente. E agora a gente se sente abraçado também. Então, isso para mim é muito emocionante. Agradecer o Gustavo, o Partido Progressista, agradecer os vereadores que estão imbuídos nessa causa, o prefeito Morona, que eu tenho certeza que está junto com a gente, está fazendo um excelente trabalho. Que nem diz o Bonotto, vai fazer mais do que o Bonotto. Não vai ser fácil, viu, Gustavo? Mas assim, eu tenho certeza que o mundo anda, o mundo avança, né? Os municípios avançam. E com certeza o Morona vai fazer uma grande gestão e a gente quer estar junto nesses resultados. Tá? Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Certo. Gustavo Bonotto. Só agradecer, Marcos, a ti pela oportunidade de estar aqui falando, ao Sandro pelo ato que faz aqui hoje, que é da entrega das emendas, né? Em nome do Partido Progressistas, agradecer a parceria de sempre da família Kovács para com a comunidade Lagoa Vermelha, agradecer a nossa comunidade que nos deu o voto de confiança quando a gente pediu e que permitiu que a gente conseguisse os resultados que juntos estamos construindo. Fazer uma saudação e uma menção especial, já que comentamos, ao nosso prefeito Morona, líder de um governo, em nome dele, as nossas partidos que se somam a esse grupo, que acredito ter sido um diferencial também, de um grupo com maior envergadura, com maior representatividade, e tem, com certeza, um longo trabalho ainda pela frente, mas que já tem resultados muito palpáveis e concretos de grande êxito. Aos nossos líderes vereadores e também aqueles que estão na suplência e demais lideranças partidárias, dizer que o que a gente vem aqui apresentar não é trabalho meu, não é trabalho do Sandro, não é trabalho do Kovács Filho, mas uma soma de todos os esforços, desde aqueles que colocam o seu nome à disposição e têm êxito, aqueles que ficam na suplência ou que ainda trabalharam para conquistar os votos que elegeram essas pessoas e, principalmente, ao meu ver, daqueles que votaram, nos deram essa confiança e permitem que hoje a gente consiga, passo a passo, degrau a degrau, trazer melhorias que são extremamente necessárias à nossa comunidade. Por isso eu encerro dizendo muito obrigado. Ok. Nós recebemos Gustavo Bonotto, presidente do PP, e Sandro Franciscato, agora pré-candidato a deputado estadual também pelo PP. Lembrando que a matéria completa você poderá assistir, além do canal do YouTube,
no Instagram, Facebook e também na edição impressa do jornal Folha do Nordeste, sexta-feira, 27 de junho.